Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Já deixa um recado de largada, você advogado, advogada que está nos ouvindo, se você está com dificuldades aí de expandir sua carteira de clientes, conseguir novos clientes sem precisar ficar dependendo de indicação de clientes, então não deixe de conferir o link que está na descrição desse episódio e dá uma olhada como que a Bonafide pode te ajudar a crescer na advocacia de forma ética e profissional. Então, recado dado, hoje nós vamos falar sobre como atuar no direito bancário, algumas estratégias na prática, né? Um tema em alta, já passou por aqui a doutora Monalisa Crepe sobre direito bancário, e para nos ajudar nesse bate-papo de hoje, contamos com ela, a doutora Gabriela Brandão, que é especialista em direito bancário, tem uma atuação já bastante reconhecida, também no direito bancário, e vai compartilhar conosco qual que é o caminho ali para atingir bons resultados nessa matéria. Então, fica à vontade, Gabriela, para cumprimentar os nossos ouvintes e também já se apresentar aí da forma que você mais gosta. Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes, né? Meu nome é Gabriela Brandão, sou advogada há 11 anos e dentro desses 11 anos eu trabalho com direito bancário há pelo menos 9 anos. Assim que eu comecei a iniciar a minha vida dentro da carreira, né, de advogada, eu já mergulhei nesse mundo do direito bancário, que nessa época, Jean, nem se chamava direito bancário, não tinha o nome, ele era meio que reduzido à margem do direito civil, à margem do direito do consumidor, e a gente tinha só uma atuação ali por parte dos bancos, que era especializada. Agora, os advogados autores, eles não eram especialistas. Ficava o banco com teses profundas e aqui todo mundo mergulhando na beirinha. Então, já venho há muitos anos nessa atuação dentro do direito bancário, quando a gente não tinha uma especialidade de direito bancário. Hoje eu sou especialista, efetivamente, porque por trabalhar na área eu preciso do título, né, de especialista, então eu fiz uma pós-graduação, apesar de já estar aí há muitos anos no mercado, fazendo só o que eu mais gosto, que é ajudar consumidores endividados. Ah, maravilha. E como que foi, essa escolha pela área? Alguns advogados, ficam nessa dúvida, assim: "Ah, qual área escolher?" E eu vejo muitos dos advogados que passaram aqui pelo nosso podcast, na verdade foi a área do direito que acabou escolhendo eles, né, foi meio que as coisas foram acontecendo e quando eles perceberam, né, eles já estavam atuando já focados em alguma área. Então, como que foi essa transição? Porque você já está aí há 11 anos, né, mas talvez os primeiros ali fazia um pouco meio de tudo. O que que aconteceu? Foi uma escolha pessoal que você foi direcionando para essa questão do bancário? Então, Jean, me formei, eu não queria ser, começar lá do comecinho, né, já que a gente está aqui nessa história de conhecer um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei no direito bancário. Eu não queria fazer direito, eu não queria ser advogada, eu não queria fazer nada. Os meus pais falaram para mim: enquanto você não sabe o que você vai fazer, faz direito. E eu estudei numa faculdade ruim e eu não era uma boa aluna, na verdade eu era uma péssima aluna. Eu faltava à aula, eu não tinha caderno, já nunca, durante a minha graduação, eu nunca li um livro jurídico. O meu vade-mecum era para fazer a prova, não tinha marca-texto, nada disso. Eu fui uma péssima aluna, uma negação. E aí, quando eu me formei, eu falei assim: caramba, preciso ganhar dinheiro, né? Eu já tinha, comecei a faculdade com 17 anos, bem novinha, me formei com 22, mas eu já queria ganhar muito dinheiro, né? 22 anos. Eu falei: caramba, e agora? O que eu faço? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar num escritório que uma amiga era estagiária e que me pagava R$ 1.300. A gente está falando do ano de 2013, equivaleria hoje a mais ou menos 2 salários mínimos, daria uns Sim. R$ 2.600 hoje. E aí eu falei: cara, vou ter que começar, não fiz estágio, não sabia nada. E esse escritório, apesar de pagar muito mal, mesmo para a época, ele me abriu muitas portas. Por quê? Ele era um escritório que trabalhava apenas para um banco, que a gente chama de contencioso de massa, né? Aquela bagunça, Uhum. um monte de prazo no dia. O advogado que é contratado por esses escritórios, geralmente, ele fica sobrecarregado. Por quê? É um volume muito grande de demandas É. e o escritório, querendo economizar, contrata um número reduzido de pessoal e aí acaba que aqueles que estão lá ficam sobrecarregados. Eu iniciei nesse escritório lá em 2013 e eu fiquei por 3 anos, mais ou menos, quase 3 anos. E eu fui demitida. Na verdade, todos os advogados foram demitidos desse escritório, porque eles contrataram só bacharéis em direito, mais uma vez Hum. tentando economizar, né?
sim. Só que eu fui a primeira, eu fui escolhida, assim, a primeira. Caramba, eu fui demitida, socorro. Só que, Jean, antes disso, eu já tinha uma estratégia. Isso vai de pessoa para pessoa, hoje eu entendo, na época eu não entendia. Eu tenho um perfil, você tem outro, e cada um tem o seu perfil e tudo bem. Mas o meu perfil sempre foi de querer algo a mais, de querer realmente empreender e fazer por mim. E dentro desse modelo de contencioso de massa, por mais que nesse escritório eu tivesse alguma liberdade de pensar, a gente ficava muito limitado. Olha, o modelo é esse: fraude você usa isso, cartão de crédito você usa Y, e aí você fica limitado àqueles modelos ali, você tem que fazer 8, 9 defesas num dia, isso num dia Uhum. bom. E aí eu falei assim, não, peraí, não tá legal. E eu comecei a traçar uma estratégia. Eu tinha que distribuir 2 processos por mês. E aí eu não tinha exclusividade, então eu podia fazer isso. E aí eu comecei a distribuir processo para minha mãe, para meu pai, para minha tia, para meu vizinho. Ah, não, esse mês não tem, inventava. Meu primeiro processo foi uma tarifa na conta da minha mãe, que era uma conta salário, e o banco estava cobrando mensalidade de conta, né? Cesta de pacotes. E aí a gente, ah, isso não vai dar nada. E aí fui pegando um monte de processo. E aí quando eu fui demitida, eu já tinha uma pequena carteira de cliente, bem pequena, muito pequena, Entendi. mas que já me gerava tinha algum giro de capital ali de honorários finais. E aí eu fui contratada, eu fui demitida numa quarta-feira, na quinta eu fiz entrevista e na sexta eu fui contratada por outro escritório, que também fazia banco e que também era contencioso de massa. E eu comecei na segunda-feira. Eu comecei lá e eu olhei, entendi que aquele modelo não era mais para mim, porque você fica congelado, você não consegue pensar, você é, na verdade, assim, com todo respeito a qualquer outra profissão, mas você fica robotizado, você não exerce sua capacidade intelectual. Uhum. Então, eu comecei na segunda, saí na quarta e decidi abrir o meu escritório. E aí, eu mudei de cidade, voltei para o interior, em Saquarema, cidade onde fica estabelecida a sede do meu escritório, interior do Rio de Janeiro. E aqui eu comecei a minha vida, né, dentro do direito. Só que, para mim, a gente está falando do ano de 2016. 2016 não existia ainda a força do direito bancário, como a gente tem hoje, e eu queria Uhum. sair dele. Eu falava, isso não dá nada. Já fiquei lá recebendo merreca no banco 3 anos, isso não dá nada. Só que eu tinha muita experiência em processos com bancos. Porque quando eu estava no escritório, como eu não fiz estágio, eu falei, aqui é minha oportunidade. Então eu me dediquei, me entreguei mesmo, era puxado, mas para mim estava tudo bom. Fazia o máximo de audiências que eu podia. Eu participei por todos os setores do escritório. Então eu aprendi muito como o banco atuava naquelas causas. E aí a logística de transferência. Esses processos ficam aqui na base principal do banco, esses são direcionados para esse escritório, esse para esse vai para esse processo, para esse escritório aqui por conta disso, para ir para aquele outro escritório, o banco analisa isso e isso. E eu passei a estar por dentro dessas peculiaridades de escolha de tese, escolha de escritório, eleição de qual estratégia utilizar. E aí eu tinha muito êxito, mas eu fugi, falei, não quero direito bancário. Vou fazer pós em direito previdenciário. Não gostei. Vou fazer pós em direito público, municipal. Uhum. E eu acabava tendo êxito em ações bancárias. Até que eu falei assim, bom, não adianta fugir. Como você disse no começo da conversa, né, foi o direito bancário que me escolheu, efetivamente, não tem como dizer o contrário, porque eu tentei fugir bastante ainda. Sim. E quando eu falei assim, bom, hoje eu trabalho só com direito bancário. A minha estrutura dentro do meu escritório mudou completamente. Porque hoje está muito em voga esse assunto. Você tem que ter um nicho, você tem que escolher um subnicho. Mas nessa época, essas coisas ainda não Sim. fervilhavam como agora. Mas nesse dia que eu fiz essa transição, realmente o meu escritório mudou. Antes eu tinha uma renda que eu vivia bem, não posso dizer que era ruim, mas mudou completamente. Hoje eu tenho uma empresa, não tenho mais um escritório, uma empresa com Uhum. setores definidos, com toda uma estratégia de entrega para o cliente que eu não tinha naquela época. E foi mais ou menos assim. Não, super interessante. E como que você conseguiu ir captando esses primeiros clientes? Você já comentou que quando você ainda trabalhava no outro lugar ali, família, amigos, né? Começou por ali e, enfim,
quando você falou: "Agora vou para o meu próprio escritório", talvez o digital não tinha a força que tem hoje, como é que foi esse comecinho lá e talvez já tá fazendo um gancho do que você fez ou faz mais recente para conseguir clientes? Beleza. Então, Jean, quando eu decidi abrir meu escritório, eu tinha 2 opções. Abrir em Niterói, que é a cidade onde eu trabalhava e morava antes, que é uma cidade grande, fica do ladinho do Rio, né, da capital, ou aqui em Saquarema. A diferença entre os dois, o aluguel era o mesmo, mas o que me fez vir para cá é porque eu consegui uma sobreloja, eu coloquei uma placa bem grandona, assim, advocacia, e meu nome é pequenininho embaixo, Gabriela Brandão Domingos, OAB RJ 17755. Por quê? Naquele momento, era no meu pensamento, na minha família, não tem absolutamente ninguém do direito, não tem advogado, concurso, ninguém. Eu sou pioneira. Então, a minha família não é da minha cidade, eu não tinha uma família grande, né? Porque também é uma forma de estar conseguindo clientes inicialmente. Falei, cara, minha única chance é botar uma placa bem grande aqui e que as pessoas que estejam passando pela rua vejam um advogado precisando. Isso bom. E deu certo. Funcionou bastante. A gente conseguia pelo menos 1, 2 clientes ali por semana com essa estratégia da placa. A fachada do escritório ela era bem simples, então a gente recebia muitas pessoas simples. E um fato curioso também, nessa época eu abri o escritório, Jean, eu não sabia como atender, porque nesse período que eu estava no outro escritório, eu atendia, mas era um atendimento muito informal, eram amigos, família, pessoas próximas. Eu não tinha Uhum. um cliente assim que não me conhece, ou contratar a doutora Gabriela por conta da credibilidade dela. Negativo. Era ainda uma coisa muito rudimentar. Eu abria a porta e aí eu deixava a luz meio apagada, assim, ainda, para economizar, ligava só o computador e entrou um senhorzinho com mais de uma resma de folha, assim. Boa tarde, tudo bem? Não sabia nem atender, né? Eu toda nervosa. E aí ele deixou comigo um bloco, assim, de folha, quase uma resma mesmo. E aí, quando eu fui analisando ali, era um processo sobre cartão RMC. Que nessa época não Olha havia aí. absolutamente nada na internet. Era um grande nada. Nada, quando eu digo nada, é um nada mesmo. Não tinha nada. Julgados haviam poucos. E aí eu peguei aquilo tudo, não tinha nada, né? Era o meu primeiro caso. Era o meu primeiro cliente que entrava na porta do escritório. E aí eu sentei, estudei. E comecei a escrever uma tese em cima desse cliente que eu atendi. Ele viu a placa, subiu, não me conhecia, me contratou. E aí eu ainda tinha muito receio, insegurança. Eu acabei ajuizando essa ação num juizado especial civil. Mas ela não era uma ação de juizado, ela era uma ação do rito sumário, mas eu, por inexperiência e insegurança, eu coloquei no juizado. Só que a minha Uhum. tese estava muito legal, eu me aprofundei bastante para escrevê-la, então eu consegui ter êxito na sentença de primeira instância. Só que quando veio o recurso nominado, os juízes da turma, eles entenderam que precisava de perícia para liquidar, porque nesse caso, já aprofundando um pouquinho nesse tema, o cliente ele tinha um cartão RMC que não era, ele contratou um consignado normal, é a tese do vício de vontade, ele contratou um consignado normal, saiu com o cartão RMC. E ele via que não acabava nunca, só que ele tinha uma condição financeira melhor, ele não era do Aham. INSS. Ele pegou outro empréstimo, quitou o cartão RMC. Então aqui já tinha um problema. Só que não satisfeito, o banco esperou 6 meses e voltou a cobrar. Então, assim, a gente tinha 2 períodos e mais um Hum. empréstimo que ele pegou para estar liquidando. Era uma situação um pouco fora da curva e complexa. Realmente não caberia no juizado. Hoje eu não pensaria nenhuma vez em não colocar lá. Mas foi muito interessante, porque nesse momento eu tive de volta, né, o contato com o direito bancário e eu parei para escrever. Porque hoje o que a gente vê no anseio do advogado jovem é que ele tem pressa. É colocado na internet de muitas formas, assim, advogado não trabalha por honorários finais, advogado, você precisa de sei lá, N possibilidades que você consegue. Eu acho que isso, se não for muito bem trabalhado, pode gerar uma ansiedade e até uma frustração. Por quê? No começo é o começo, a gente está começando. E para a gente conseguir construir uma estrutura sólida, a gente tem que começar. E ninguém vai começar ganhando 10, 15, 20 mil reais, é o começo. Assim, a não ser que você seja um gênio, um Einstein do direito, você vai começar trabalhando por horários finais. Tudo bem, Uhum. é assim.
E a gente precisa desse processo para conseguir ter a estabilidade, conhecimento, o aprofundamento para atender o cliente melhor. Sim. Isso em qualquer profissão, né? Então, rodeei, comecei a falar do cartão MC e não respondi essa pergunta. E aí eu utilizava a placa, né? Voltando à pergunta de como que comecei a captar clientes, no começo era placa mesmo, e boca a boca. Era isso que eu esperava dos clientes. 2016. Em 2019, que começou mais a fervilhar a questão da internet, pelo menos para mim, mas até então Uhum. era uma coisa quietinha. Coloquei minha tese no Jus Brasil, no Lex Magister, eu acho que nem existe mais, era uma revista que a gente fazia publicação científica. E essa tese do cartão RMC, ela tinha tanta pouca coisa na internet que ela ficava lá em cima do Google o tempo todo, no Jus Brasil. Não coloquei nenhum real de anúncio. E ela ficava lá em cima. Então, eu comecei a receber clientes pela internet. Eu falava assim, nossa, acho que esse negócio aqui dá certo. Estou recebendo cliente. Não botei nenhum real. As pessoas estão lendo o que eu escrevi. No começo, Jean, eu falava assim, quem vai querer ler o que eu escrevi? Uhum. Quem sou eu? Você colocou no artigo no Jus Brasil e por não ter talvez conteúdo sobre isso e muito menos anúncio, quando alguém pesquisasse, o Google falou, é esse aqui que eu acho que é o melhor. E aí caía no seu artigo e ali tinha o seu contato, né? Exato. E né, é engraçado, né? Porque eu escrevi essa tese lá em 2016 com esse primeiro cliente. E esse processo me rendeu um honorário legal. A gente fez um acordo no final, em liquidação de sentença, de R$ 46 mil. Para cartão RMC a gente fala ali em média 10 mil, ticket tem média desse de 10 mil reais. E foi R$ 46 mil. Eu falei, caraca, esse negócio de cartão RMC é É bom, bom. né? Só que eu caí no que eu falei com você antes. Eu comecei a receber uma maior demanda de clientes. Eu comecei a entender a minha posição como advogada. E eu comecei a falar assim, eu tenho que receber honorários iniciais. Eu não posso mais trabalhar por isso aqui. E Uhum. aí eu comecei a deixar esses processos indenizatórios de segundo plano. Comecei a focar mais na defesa do executado, em ação de execução, ação monitória e ação de cobrança. E isso foi um passo importante, mas ao mesmo tempo eu não faria hoje da mesma forma, Gil, porque eu acredito que tem como a gente fazer os dois braços caminharem juntos. Eu negligenciei por algum tempo as ações indenizatórias do meu escritório, especialmente essa do cartão RMC, porque a minha tese ela é bem profunda e eu vendi esse kit, estou vendo ainda, né? Mas na época eu vendia com mais assiduidade esse kit de petições e muitos advogados compraram e utilizam a tese com os termos que eu coloquei lá. Eu acho isso muito, muito bacana, eu fico Legal. feliz. E fazendo uma live eu conheci um advogado, Dr. Rafael, lá de Minas. Até, inclusive, fica aberto aqui, o Dr. Rafael Batista. Ele é ótimo, no YouTube dele dá muitas, muitas dicas. E aí o doutor Rafael Batista, numa live, falou para mim assim, a gente não se conhecia, era um perito lá da Bahia, nos convidou para fazer a live, ele falou assim, doutora Gabriela, eu comprei a sua tese, e eu, até hoje, até o final do ano passado, eu trabalhava só com ela. E olha Assim, aí. sério? Ele falou assim, eu tenho 44 funcionários. Eu falei, quê? Você tem 44 funcionários com a minha tese. Então, por que eu estou colocando isso? Eu acho importante dizer que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua forma de trabalhar, que um vai ter sucesso com 1 ano, outro vai ter sucesso com 5 anos, outro talvez não tenha sucesso com a advocacia. E tudo bem, o importante é você encontrar uma forma de estar bem profissionalmente, bem consigo mesmo, sem atropelar as coisas. Eu dei esse passo, que na minha opinião foi errado, eu deveria ter mantido os dois braços, mas tudo bem. Hoje eu retomei o braço indenizatório do meu escritório e a gente tem as duas vertentes e conseguimos trabalhar de forma acima da média com essas duas áreas. Legal. Dentro do direito bancário, nós temos duas pernas. E hoje eu trabalho muito com digital, recebo muitos clientes através do Instagram. Hoje o meu forte é realmente o Instagram. Eu recebo muito, muito, muito cliente por lá. E Uhum. também eu faço anúncio no Google Ads, né? Em algumas Ah, legal. cidades, dessa forma de Legal. captação. Legal. E Um monte de coisa, né? não, mas super, super importante a questão do contexto e até para o pessoal pegar, porque tem essa questão de, eu vou focar em um horário inicial e tal, porque
pô, meu boleto já é para o mês que vem, eu tenho que pagar o aluguel da sala, tá? Enfim, tem esse raciocínio também. E tem também a questão de, poxa, mas isso aqui é a longo prazo, né? Se eu plantar aqui, poxa, eu vou colher um negócio lá para frente bacana, que vai me fazer falta mais para frente. Então, é uma decisão complexa, né? Não é fácil tomar essa decisão. E é natural, às vezes, a gente acertar, errar. É assim que a gente vai se aprimorando, né? Isso é super normal. E hoje você usa, né? Começou com o boca a boca, né? Acredito que quando você colocou essa fachada ali, advocacia, não vinha só cliente de bancário, né? Vinha talvez de tudo um pouco, né? Mas que bacana ter chegado já um cliente ali interessante, né, nessa época ainda, né, que se falava tão pouco, né. E já aconteceu também do cliente chegar ali e bater um papo contigo, e ele falar: "Não, acho que eu consigo resolver sozinho". Aí ele vai lá, se embanana, aí o negócio fica pior ainda, né, e depois ele volta aí no escritório falando: "Ah, fiz um acordo com o banco, mas ficou pior ainda, né". E aí, você atende esse camarada, né, ou você fala: "Eu te avisei, né, agora se vira aí", né, enfim, isso acontece? Então, Jean, acontece não hoje, com menor frequência do que acontecia antes. Porque é importante no atendimento a gente conseguir gerar, assim, talvez clichê e piegas, né, essa expressão, e eu não gosto dessas coisas mecânicas que a gente tem hoje para venda de produtos para advogados. Eu sou um pouco diferente, eu não gosto desses termos, mas às vezes a gente precisa utilizar. Então é importante que a gente gere valor para o cliente para ele entender como que funciona o nosso trabalho. Hoje acontece menos, mas ainda assim acontece. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu no último mês. A cliente recebeu a citação de uma ação de execução. A ação de execução, a gente tem o prazo, né, de 14 dias úteis para apresentar o embargo à execução, depois da juntada do mandado no processo principal, beleza. Só que ela recebeu e ela pesquisou na internet, ela é uma Uhum, funcionária do Tribunal de Justiça, tá? Ela tem conhecimento, ela não é advogada, ela não se formou em Direito, mas ela é funcionária do Tribunal de Justiça, ela tem conhecimento, uma pessoa esclarecida e inteligente. Ela pesquisou na internet, e na internet tem muito, na minha opinião, muito amador, dizendo que você pode negociar com o banco, mesmo depois de recebida a sua citação, beleza. Ela tentou, ela me procurou, eu passei a proposta para ela, atendi, fiz um atendimento aqui, como a gente está fazendo nesse bate-papo, esclareci tudo que eu deveria esclarecer, e enviei a proposta de honorários. Eu prefiro. É até um tema interessante também, né? A forma de apresentação da proposta de honorários eu faço através de um PDF, explicando não só o valor da ação, mas o valor do uhum, advogado que ela está contratando, demonstrando ótimo, a especialidade. Porque ela não está contratando um advogado generalista, ela está contratando um advogado que sabe o que faz. sim. Então, liguei para ela a proposta, e ela falou assim, ah, obrigada, vou pensar. Tudo bem. E muitos colegas, né, fazem, você precisa fazer, eu esqueci como O se fosse um follow-up, remarketing. o acompanhamento, né, pedir pela Eu particularmente, não faço. O cliente falou, vou pensar, para mim, ele está pensando, é direito dele, se ela preferir voltar a me procurar, ótimo, se não, tudo bem, a gente tem uma outra fila de clientes para estar atendendo, ok. E aí ela falou, vou pensar, falei, tudo bem, estamos aqui à disposição, se você tiver qualquer dúvida super pertinente, pode entrar em contato, a gente tenta sanar aqui pelo WhatsApp, se não conseguir, marcamos uma nova chamada, não tem problema nenhum, beleza. Aí passaram todos os dias. Quando foi no penúltimo dia, ela voltou. Oi, boa tarde. uhum, Então, queria te contratar. no nos pênaltis. Faltava um dia para o prazo, só que a gente precisa da perícia também, né? Porque esse tipo de defesa, a gente precisa ter uma perícia contábil. E aí a gente tem uma série de colegas, né, que são peritos em matemática financeira, que transformam a nossa tese num laudo matemático. Uhum, Beleza. Então precisava do trabalho da perita e do meu trabalho. E a gente tinha 24 horas para estar fazendo isso. E aí, assim, eu fiquei no impasse moral, né? Porque a gente tem a questão do orgulho. Bom, ela tinha todo esse tempo, ela ficou tão. E eu não perguntei, mas eu tenho certeza absoluta que foi essa questão de tentar negociar com o banco, uhum, mesmo com o recebimento da citação. E eu fiquei naquele impasse moral, falei, bom, é o meu trabalho. Falei assim, olha, fulana, tudo bem, a gente precisa
senhora adiante os honorários, a gente não a única coisa que eu tirei foi o parcelamento dos honorários, que nós fazemos aqui por recorrência. E aí ela pagou à vista e a gente apresentou a Perfeito. defesa. Então, assim, eu acho que precisa ser analisado caso a caso, né? Mas, geralmente, se houver a emergência de estar atuando de forma em um curto espaço de tempo, eu aumento um pouquinho o horário ou então não Sim. parcelo. Mas aí é muito... Depende, né? Não tem como a gente generalizar essa questão, porque varia de caso a caso. Por exemplo, vamos supor que a pessoa precisou ficar internada nesse meio tempo, Sim. enfim. Não, entendi. E eu não sei se tem isso também no direito bancário, mas passou aqui pelo nosso podcast o Jorge Pena. Ele não é advogado, ele trabalha no TRT há muitos anos, então ele é... Ah, show de bola. O cara é fera, fera pra caramba, né? Olha aí. Então, tem advogado trabalhista, né, que tá feliz da vida que, nossa, eu tô com uma ação aqui de 200 mil. Por não conhecer o Jorge, a ação poderia ser de 500, né? Porque dá para incrementar isso aí por o advogado não saber algumas coisas que ele pode explorar mais. No direito bancário, tem também formas de você aumentar mais o êxito ou até os valores exigidos ali junto aos bancos. Tem essas possibilidades também? Sim, com certeza. Então, quando a gente fala de direito bancário, é importante a gente dividir ações indenizatórias e ações contra. Ações contra são essas que eu coloquei: execução, monitório e cobrança. Geralmente, quando o cliente chega para mim com uma citação de uma dessas ações contra, é muito comum que a gente encontre ações indenizatórias, porque no curso desse período, o banco cometeu diversas ilegalidades, inclusive no contrato executado. E, geralmente, um contrato que é executado ou é fruto da ação monitória, ele é fruto de renegociações. Então, a gente tem vários contratos para estar analisando ali para trás em banco, né? Então, nesses contratos é bem comum que a gente encontre algum vício. Por exemplo, seguro, uma taxa, enfim. E, além disso, é sempre muito importante para o advogado, quando for fazer um atendimento de direito bancário, pedir os extratos da conta, porque dentro dos extratos da conta a gente consegue fatalmente encontrar diversas irregularidades, diversas. Então, assim, um atendimento de direito bancário, seja indenizatório, seja ação contra, é importante solicitar todos os contratos e todos os extratos. Todos os extratos, claramente não, mas pelo menos um período de 12 meses anteriores ao primeiro contrato que a gente está falando. Se for um Uhum. contrato de renegociação que envolva cheque especial, se não, são os contratos. Mas é bom pedir o extrato, porque sempre tem alguma coisa ali. É difícil um cliente sair daqui sem uma ação indenizatória de algum vício que a gente encontra dentro do extrato dele. Sim, até eu acredito que seja comum ele vir procurar por um motivo e não saber que tem outras, sei lá, Sim. meia dúzia de coisas erradas ali também que podem ser incrementadas, né? E dentre esses tipos de ações ou tipos de situações, tem alguma que seria a sua preferida? Talvez alguma tipo de ação ali que, poxa, para o escritório é um bom negócio esse tipo de ação? Tá. A gente pode falar das ações indenizatórias, né? Porque dentro das ações contra é a defesa do executado e isso não, a gente não consegue aprofundar muito porque é um assunto muito técnico. A gente entraria aqui na parte de execução do Código de Processo Civil, que é um assunto extremamente técnico. Eu acredito que a gente traga aqui uma roupagem, uma abordagem mais dinâmica se a gente falar sobre as ações indenizatórias. Hoje nós temos duas teses aqui que foram escritas por mim dentro do meu escritório, que são a do cartão RMC e a fraude Pix, está super em alta também. Que dentro da fraude Pix, vou explicar um pouquinho cada um, Sim, tudo fica à bem? vontade. Na fraude Pix, nós temos duas vertentes, dois posicionamentos diferentes que a gente utiliza para fazer a defesa desse consumidor. Esse consumidor que foi vítima de um golpe, de uma fraude, e fez uma transferência bancária. Essa transferência, né, inicialmente, tem que ser via Pix, e aí a gente tem a primeira tese, que utiliza um mecanismo especial de devolução do Pix. Mas por que, Gabriela? Como que funciona essa tese? Bom, o banco ele tem uma série de requisitos a cumprir quando o consumidor, né, o cliente, ele abre um mecanismo especial de devolução do Pix, que tem que ser aberto em até 80 dias, de acordo com o DICT, da data da transferência, beleza. Mas até aí, qual é a responsabilidade do banco? Depois que o consumidor abre esse mecanismo,
o banco precisa fazer uma notificação ao Banco Central, e aí a gente tem ali todo um organograma dentro do DICT de como ele deve se comportar. E se o banco não comprovar múltiplos bloqueios na conta transacional do recebedor, né, para onde que foi aquele dinheiro, ele assume a responsabilidade dentro da minha tese, tá, Jean? Isso é uma tese. A Sim. gente tem jurisprudência favorável hoje em 22 estados, mas é uma tese. Não estou dizendo Bacana. que é sempre aceita. Então, no momento que o banco não cumpre todos esses requisitos, tanto o banco recebedor quanto o banco pagador, porque tem Uhum. responsabilidade que é de cada um ali dentro daquele Sim. organograma que está dentro do DICT. O DICT é um diretório de informações dentro da resolução do Banco Central, do PIX, para dar uma roupagem ali da tecnologia. Ele fala sobre tecnologia. É importante o advogado que trabalha com isso dar uma lida, para pelo menos Uhum. entender, saber do que se Legal. trata. E aí, dentro do DICT, tem todo. É realmente um organograma. Aqui acende uma luz assim, faz assim, uma parte bem técnica, mas é importante conhecer. Bom, quando o banco decide não cumprir o que está ali, ou negligenciar a sua tarefa, a sua função de fazê-lo, não faz múltiplos bloqueios, ou então não dá nem o alerta do DICT, abre só uma contestação no próprio banco. Isso aqui é um erro muito comum. Em vez do banco Uhum. abrir um mecanismo especial de devolução, ele abre uma contestação. Só que é muito bom, porque a contestação fica dentro do banco. E o Sim. mecanismo especial vai para o Banco Central. Então, aqui já tem o erro. E aí, beleza, quando o banco ele não faz isso, ele não toma a medida que ele deveria ter tomado, na minha opinião, dentro da minha tese, o banco está assumindo uma responsabilidade, trazendo a responsabilidade objetiva da súmula 479 para ele. E aí, nesse caso, a gente chama de frustração da expectativa do direito do consumidor. Aquele consumidor ele tinha uma expectativa que foi frustrada pela não operacionalização do banco. E aí, essa é uma das teses que a gente utiliza dentro do PIX. E a outra tese, que é de forma subsidiária a essa, é a tese da atipicidade da movimentação financeira. Essa tese ela pode ser utilizada em diversos produtos bancários, cartão de crédito, TED, DOC, PIX, empréstimo. Nessa tese aqui, não precisa ser via Pix, mas a gente utiliza ela de forma subsidiária também na questão do Pix. Um consumidor que fez, por exemplo, recebi um cliente aqui que fez uma transação de 50 mil reais hoje, pede Pix, vamos colocar o Uhum. Pix, sendo que dentro da tipicidade, do padrão daquele consumidor, ele fazia transferência ali de 2, 3 mil reais, foi a maior que ele fez no dia. E aí, aquela 50 mil reais em um único dia deveria ter gerado um bloqueio e aquela transferência não ter acontecido. Por quê? O banco é responsável pelo monitoramento de todas as contas ativas dentro da sua organização. Então, se ele Uhum. não monitorou corretamente, mais uma vez, trouxe para si a responsabilidade objetiva por aquela transferência. E aí, com isso, Jean, a gente consegue levar para o banco essa responsabilidade. Por quê? Se a gente fica brigando contra o estelionatário que fez o golpe, a gente não vai É, conseguir reaver o dinheiro desse cliente. exato, isso que eu pensei. E aí, falei coisa pra caramba de novo, mas é mais ou menos isso, assim. Não, sensacional, sensacional. Baitas dicas aí, baitas dicas. E até uma coisa interessante também que você falou, que você chegou no direito bancário, né, quando tudo era mato, né? Não era essa febre que é hoje, né? Curiosamente, até muitos advogados que estão nos procurando para fazer os nossos treinamentos, as nossas mentorias, né? Eles estão agora querendo focar em bancário e tal. E realmente a gente vê um movimento de que, poxa, achei uma área lucrativa, uma área interessante, né? Enfim, estava andando em círculos, meio que atirando para todo lado, e nos clientes que eu peguei de bancário foi muito interessante, quero focar nisso. Então, a gente vê um movimento muito grande de, olha, bancário é bacana, é lucrativo, né? As vantagens, né? Só que, por outro lado, tem advogados também que falam, não, peraí, né? Sempre surge a tese do momento, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, tem isso também, né? Então, eles estão meio assim de, será mesmo que eu coloco energia nisso, né? Porque tem também desafios, né? Eu já vi também alguns advogados que tentaram ir para o bancário e me relataram assim: eu peguei uns camaradas inadimplentes, né? Um pessoal que devia para atender, e eu não me toquei. Se esse cara devia, como é que ele ia me pagar, né? E tal.
E eu já vi outros casos que não, justamente pelo contrário, a pessoa pegou o camarada que devia e deu super certo. Enfim, qual que é, eu fiz uma salada também para fazer essa pergunta aqui, mas sobre pontos positivos, pontos negativos, para o colega que está pensando em ir para o direito bancário, é uma boa ideia mesmo, mas talvez não seja tudo flores, enfim, o que que você poderia contribuir com esse colega que está considerando essa atuação aí no direito bancário? Perfeito, Jean. Jean, eu tenho, como eu falei mais uma vez, uma opinião um pouco diferente do que a gente vê na internet. Eu não vou dizer aqui, eu não vou iludir quem está nos ouvindo e dizer que o direito bancário é a área do momento, que você vai ganhar 20 mil no seu primeiro mês e que os seus clientes vão ser maravilhosos. Eu nunca falaria isso porque, na minha opinião, nenhuma área vai te propiciar isso. O que vai te propiciar isso é você aprofundar o seu conhecimento, é você aprofundar a sua gestão, é você aprofundar o seu conhecimento em marketing. Isso tudo vai andar lado a lado para que você consiga ter sucesso em alguma área. Se ela for dentro do direito bancário, você vai conseguir sim ter êxito e ser brilhante, mas para isso você precisa se aprofundar. Não é você pegar um modelo que tá aí em alta e falar assim, bom, vou trabalhar só com isso. A gente fala de tese profunda. O direito bancário ele tem um grande vício, Jean. Depois que a gente começou com esse boom, é vendida muita tese na internet. Só que as teses do Uhum, direito bancário, elas são muito, muito específicas. E muitos advogados colocam ela no bolinho do direito do consumidor. E aí a gente começa a ter improcedência. E aí advogados que estão começando, o direito bancário é muito bom. Faz isso. Primeira procedência, segunda procedência, terceira procedência. Isso aqui cabe muito em ação revisional, Jean. Porque ação revisional, geralmente o cliente não tem gratuidade de justiça. E ela não pode ser no juizado. E aí você cobra para entrar com uma ação porque você fala, não, agora eu cobro honorários iniciais. Vem comigo que eu vou fazer uma ação uhum, revisional. E agora o seu contrato que tem juros abusivos vai ser reduzido pela metade. Se você paga R$ 2.000 por mês, agora você vai pagar 1.000. E aí você entra com uma ação, né? Na justiça comum, na área civil. Você cobrou honorários iniciais. Em primeiro lugar, seu cliente não vai ter gratuidade de justiça, ele vai ter que pagar perdão, as custas judiciais. sim. E uma ação revisional é uma ação extremamente delicada. Para você propor uma ação revisional, você tem que estar com um lastro probatório muito consolidado. Porque para ação revisional, hoje, a gente utiliza a tese da taxa média. E a taxa média, para ela estar acima, tem que ser. Isso falando em jurisprudência, porque tem juiz que nem isso aceita. No mínimo, uma vez e meia acima da taxa média. Se a gente pega aí uma taxa de 3%, se a gente multiplica por uma vez e meia, assim, não é tão fácil, claro que existe muito contrato irregular no mercado, tá? Mas não é tão fácil a gente encontrar esse contrato. Se ela está um pouquinho acima da taxa média, não é juros abusivo. Está acima, Uhum, mas não é abusivo. Então, assim, sim. a venda da ação revisional é uma venda muito delicada. O advogado tem. Por isso que eu digo e repito. É uma área muito boa, mas que você precisa estudar. Estudar o quê? Se aprofundar nas teses, se aprofundar em jurisprudência. Qual é a sua cidade? Sei lá, interior da Bahia. Tudo bem. Como que está o entendimento do seu tribunal a esse respeito? Porque não adianta você sair distribuindo ação se você não vai conseguir entregar para esse cliente pelo menos uma parte do resultado que ele espera. Porque um cliente satisfeito ele vai te gerar aí vários outros clientes. Agora, um cliente insatisfeito Ah, sim, não sabe o estrago que ele pode fazer. sem dúvida. Então, É. assim, é uma área muito boa, assim como todas as outras. O importante é que você se capacite, você procure ter conhecimento e aprofundar aí teses, porque o direito bancário fala de teses. A gente não tem uma legislação, a gente não tem uma consolidação de leis. Então, você precisa estudar legislação. As resoluções do Banco Central são a nossa maior norte. Pega todas lá que falam sobre alguma coisa que te interessa, alguma tese que te interessa e vai para dentro. É isso aí. Eu também acredito muito que esse caminho de muita facilidade é complicado, né? Olha, o pacotinho pronto aqui de tese, você só coloca o nome do cliente e você coloca um anúncio ali e vai fechar automático. Praticamente já assina automático, é só dar entrada lá e esperar, né? Aí você vai ficar na praia lá e o negócio vai rodar sozinho, né? Então eu acho meio Olha, complicado. liberdade geográfica para o advogado. É incrível, assim. Olha, eu chego no meu escritório às 9, às vezes eu saio às 9 e eu trabalho para mim. Assim, eu trabalho muito.
é sempre assim? Não, agora no final do ano eu vou viajar várias vezes, eu tenho autonomia de escolher quando que eu vou trabalhar. Agora, trabalhar da praia, sei lá, isso é uma ideia, uma concepção que para mim não É, funciona muito. não, Mas legal, como eu é, falei no começo, né, cada um tem o seu próprio modelo. Para mim isso não funciona, na minha percepção isso nem existe. sim. Quem trabalha vendendo isso, trabalha vendendo curso e não advogando. Às Não, vezes é uma miragem, né? E às vezes é aquela miragem, né? Que você vê a água ali, é quem tá no deserto. Então, às vezes é até uma questão de desespero, de, cara, não sei mais o que fazer, né, eu preciso fazer algo diferente. E aí vem uma proposta que mexe mesmo com o emocional do advogado, né? E fala, puxa, e agora? Chegou minha hora, né? E às vezes não é bem assim, né? Então, sempre fico alerta pro advogado, né? Que, cuidado, né? A tese do momento, e agora é facinho, e desafio aqui em uma semana, tantos mil no bolso e é rapidão, né, então não é bem assim, né, cuidado, fiquem atentos, apesar de ser uma baita área, né, mas tem que estudar, tem que ter profundidade, né, é uma jornada, né, para você ficar bom no direito bancário, bom você vai se tornar, então é uma erros, acertos, né, uma jornada. E eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando aqui já viu, né, poxa, a doutora Gabriela entende pra caramba, né, então até essas teses dela, queria como é que eu posso ter acesso, né, então o pessoal que quer, continuar, ter uma extensão desse bate-papo, eles até trocar uma ideia com você, eles conseguem te encontrar lá no Instagram, você tem, até está aberta a falar com esses advogados, né, a trocar uma ideia com seus colegas, fica à vontade aí para comentar nesse sentido e também já divulgar aí o seu Instagram, formas de contato para o pessoal. claro. Então, Jean, eu recebo muito contato de advogados, a gente faz muita parceria também com advogados do Brasil inteiro. Hoje, assim, eu acho isso muito interessante, né? O meu escritório fica no interior do estado do Rio, em Saquarema, e a gente tem processos em 21 estados. A gente já precisou tirar suplementar em vários, né? E alguns outros a gente está precisando tirar já, ainda não Legal, tiramos. E é legal. muito curioso, né? Se você me dissesse isso há 5 anos atrás, eu diria para você, impossível. Isso seria impossível na minha cabeça e trabalhar com o digital me abriu muitas portas, mas para mim não ter só o digital é inconcebível. A gente precisa ter, sentar, estudar e aprofundar, como a gente colocou, para poder alcançar outros lugares e sair daquela zona que muito advogado fica, né? Daquela praia rasinha. Então, eu faço questão de estar sempre ajudando outros colegas. Claro que dentro da medida do nosso tempo, posiciono, respondo, e alguns preferem aprofundar. E aí a gente marca um encontro, a gente faz a mentoria também. Isso tudo está lá no meu Instagram, que é @gabrielabrandão.adv. A gente tem um link lá na bio. E dentro desse link a gente tem a mentoria. E além da mentoria, a gente tem essas teses que eu apresentei para você. Mas assim, eu vendo as minhas teses através da Hotmart, mas eu deixo claro para o advogado que, além disso, ele precisa estudar. Não é só trocar o nome, não é só trocar o endereçamento. Ele precisa Uhum. entender para que ele explique para o cliente, para que ele explique para o juiz e para que a gente consiga ter êxito. Porque pegar essa tese e jogar para o Poder Judiciário, ele não entende. O juiz não sabe. Até hoje, tem juiz que não sabe a diferença de reserva de margem consignável para desconto do cartão RMC. Então, o erro está onde? Claro que o magistrado deveria entender, mas aí me deu um alerta de colocar essa diferença na minha tese. Porque Uhum. se chegou uma decisão que o magistrado não entendeu a diferença, é porque eu não me Faltou fiz ser entendida. esclarecer, Então, assim, se o juiz não entende, o seu cliente não vai entender e talvez nem você entenda. Por isso, eu recomendo que, antes de você comprar uma tese, de você comprar um curso, estude um pouquinho. Existe tanta informação gratuita hoje, podcast mesmo, como você disse, trouxe de inúmeros colegas aqui capacitadíssimos que estão trazendo conteúdo de forma gratuita. E aí fica só aquela o imediatismo, né? Hoje a gente quer tudo na mão, quer tudo para ontem, mas isso não leva a lugar nenhum. A gente precisa sentar, estudar e entender o que a gente está fazendo para ter um resultado favorável, um resultado positivo. Maravilha, maravilha. Até para facilitar o nosso ouvinte, vamos colocar na descrição desse episódio também o Instagram da doutora Gabriela, para você ir lá, adiciona ela, bate um papo, né? Acompanha quem quiser aprofundar no direito bancário, né? Uma baita companhia para essa jornada aí, fazer parcerias também, enfim. E já caminhando para o final do nosso episódio, doutora, faltou a gente falar alguma coisa? Gostaria talvez deixar uma dica final, um recado final para o pessoal? Fica à vontade aí.
Ah, Jean. Então, assim, o que eu sempre gosto de dizer para os advogados é essa tecla que eu vim batendo aqui durante todo o nosso bate-papo, que para ontem, só ontem, né? Então, para a gente ter um amanhã melhor, é muito importante que a gente estude, que a gente não fique nessa praia rasa, que a gente consiga fazer mergulhos profundos, e esses mergulhos profundos vêm através do aprofundamento das nossas teses. Advogado fala através de tese, não adianta querer comprar e jogar no judiciário, a gente precisa estudar, estudar mesmo, fazer pós-graduação, hoje está super em alta. Não, não faz pós-graduação, já era, você precisa fazer um curso prático. O curso prático tem sua importância, claro que tem, mas o advogado precisa ser técnico, o advogado precisa saber se comportar, o advogado precisa saber como falar, o advogado precisa saber como apresentar aquela estrutura fática para o Poder Judiciário. E isso tudo envolve técnica. Técnica de escrita, técnica de oratória, técnica processual. Então, a minha recomendação, se é que cabe algum conselho meu, porque o que eu tenho hoje, eu estou construindo e falta muito para eu chegar aonde eu quero. Então, é tudo, como eu falei, há 5 anos atrás, eu não imaginava o que estaria acontecendo hoje. E eu não imagino ainda o que eu vou ter daqui a 5 anos em relação à estrutura da minha empresa. E isso pode acontecer com você também, sabe? Eu estou no interior, eu sou pequenininha, e eu atendo o Brasil inteiro. Eu já cheguei com os meus processos em inúmeras, que eu não consigo nem mensurar, cidades que meus pés nunca tocaram. Isso, para mim, é incrível e foi possível só porque eu me posicionei. Eu estudei, eu me aprofundei e isso aqui eu já tinha feito há muito tempo. A diferença foi que eu apresentei isso para as pessoas. E como que eu apresentei? Apresentei isso através da internet. Hoje a gente tem uma vitrine para o Brasil inteiro, que a gente precisa estudar também para saber como utilizar, né? E aí, se eu posso, se cabe a mim dar algum conselho, porque quem sou eu também, se aprofunde e apresente aquilo na internet, através do seu trabalho e de forma qualificada. Não adianta também pegar o papel e ficar lendo lá, que isso também não Aham. vai acontecer nada, né? Se aprofunde, estude e apresente que o resultado vem. Não vem de um dia para o outro, mas ele vem. Maravilha, muito bom. Não adianta ser só bom e não parecer, e não faz sentido também parecer bom e não ser. É as duas coisas. Você tem que ser bom e você tem que parecer bom. Não adianta nada eu sempre dou o exemplo do chocolate, né? Na minha família tem uma pessoa que faz um chocolate que é melhor que a Cacau Show, mas ela nunca vai ser maior que a Cacau Show. Porque ela não é conhecida o tanto que a Cacau Show é. Ela não tem a distribuição, o alcance que a Cacau Show tem. Então ela é uma grande doceira do bairro, mas isso só, né? Mas se você, advogado, expandindo essa habilidade também que vai além do direito, né? Comunicação, oratória, o próprio marketing, posicionamento digital, você consegue expandir além do bairro e crescer na sua advocacia, você já sendo bom, não adianta fazer o chocolate ruim também, né? Aí não tem milagre, não tem divulgação que faça você te ajude, né? Te salve, né? Mas você sendo bom, né? Sendo capacitado, né? Sendo bom tecnicamente, que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui sabe que tem colegas ali que não são tão bons quanto você, mas talvez são mais bem-sucedidos, porque talvez eles já exploraram um pouco dessas outras habilidades de empreendedorismo, que vão além do direito, né? A própria questão do marketing, né? Então, as duas coisas é muito importante. É importantíssimo ser bom, isso aí não tem como, né? É o nosso primeiro passo, mas o parecer bom, né? Com divulgação, com marketing também, isso é super interessante. Bom, e já concluindo aqui, doutora Gabriela, eu agradeço demais, né, a sua participação e gostaria de encerrar com um assunto aqui uma pergunta, na verdade, né, que não tem a ver com direito bancário, mas tem tudo a ver com você. Eu deixo essa perguntinha para o final, pega de surpresa muitos advogados, mas eu acho que você vai se sair bem, preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para Gabriela, ainda criança, o que você falaria? Caramba, que pergunta capiciosa. Profissionalmente falando, claro, porque estamos no podcast de direito, eu diria para me dedicar mais durante a faculdade, porque foi um tempo perdido, eu precisei estudar tudo de novo, que eu não tive durante aquele tempo, porque eu tinha outras ambições, tinha outras vontades, mas ali fiquei um tempo parado. Então, se a gente tem aqui também pessoas que são estudantes, estão nos ouvindo,
já se mostrem como um advogado, porque quando você acabar a faculdade, você já vai ter ali pessoas que te reconhecem como um advogado. Como o Jean falou, não adianta você ser advogado se ninguém sabe que você é advogado. E para que as pessoas saibam que você é um advogado, você precisa se posicionar como tal. Então, se eu pudesse dar um recado para a pequena Gabriela, eu diria para me dedicar mais durante a graduação, me posicionar como uma advogada de forma prematura, porque certamente eu teria tido um êxito antes. Sim, não, esse é um excelente recado, não só para a pequena Gabriela, mas isso me fez uma reflexão sobre tudo, né? Em tudo que você fizer, faça com excelência, dê o seu melhor, né? Ah, chegou um negócio aqui, mas esse vai ser pro bono. Dê o seu melhor, porque quanto mais você se dedica, você coloca esforço, você faz com excelência. Ah, mas isso aqui eu nem vou receber. Ah, mas isso aqui vou receber pouquinho. Mas isso aqui é voluntário. Não, mas pois é, né? Talvez passou uma oportunidade ali, né? E eu digo que hoje eu tô à frente de um negócio, eu sou dono de um negócio, porque lá no meu estágio eu era dono também. Eu me posicionava como dono. Minha mãe, eu era estagiário no Tribunal de Justiça, né? Minha mãe falava: "Para, Jean, de se preocupar, você não é dono do tribunal, não, você é só estagiário". Então, o meu posicionamento como dono, lá no passado, me permitiu, né, que isso se realizasse anos depois, né. Então, fica o recado, né, para todos vocês que estão nos ouvindo, né, colegas advogados, vocês estão fazendo algo ali e tá meio: "Poxa, estou meio desanimado, tal", faz com excelência, né, dê o seu melhor que uma hora talvez a gente já quer o resultado, né, a gente quer o pix no fim do dia, mas às vezes o que você está plantando aqui vai chegar logo mais, né. Então, a exemplo peguei esse gancho aí da sua, seu comentário aí sobre a parte acadêmica, né, mas a gente, por ser aplicado em tudo, né, que a gente for fazer, né, sensacional. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez, doutora Gabriela, pelo tempo, os ensinamentos, né, tá no dia a dia, no campo de batalha aí, na prática aí, contribuiu bastante aí com os colegas, né. Ficar o convite mais uma vez para visita lá o Instagram da doutora Gabriela, vamos colocar na descrição do episódio e também na descrição do episódio está um link ali para você conhecer como que a Bonafide pode te ajudar também nesse posicionamento digital, não ser só o advogado do bairro, né, e atingir mais e melhores clientes através de uma presença online. Então, recadinho dado, agradeço demais a sua atenção e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, até mais. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.